Agora essa segunda parte eu vou falar depois do surto das alucinações que eu tive. Acordei no outro dia, foi a primeira noite que eu dormi a noite inteira. Eu acordei no outro dia e meio que continuei naquela fantasia. E liguei pra minha irmã e comecei a entrar naquela fantasia, conversando com ela no telefone. E entrei pra mercearia que tinha do lado da minha casa, pegando as coisas e conversando. E eu vi que o pessoal olhou pra mim com um olhar meio estranho. E aí eu fiquei um pouco constrangida do jeito que o pessoal olhou pra mim. E eu lembro que meus pensamentos estavam menos pensamento acelerado. Nisso meu marido tinha ido no supermercado. E aí eu fui perceber que tinha coisa errada. Falei, Cristiano, eu vou desligar o telefone aqui. Depois a gente conversa, desliguei o telefone. E cheguei em casa, comecei a mexer nas coisas na cozinha e comecei a lembrar. E comecei, gente, tem um trem errado. Comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Comecei a lembrar de tudo, gente. E meu marido chegou e conversou comigo naturalmente como se nada tivesse acontecido. E isso me irritou muito. Eu falei assim, gente, como assim? Eu falei assim, o que aconteceu? Eu lembro que aconteceu isso, comecei a falar, eu lembro o que foi que aconteceu, o que aconteceu? Tentando entender o que tinha acontecido, gente de Deus. E nisso eu tava sentindo uma pressão na minha cabeça, não era uma dor de cabeça, era uma pressão no ouvido, na cabeça, muito sensível, com luz, e eu comecei a sentir uns sintomas muito estranhos. E meu marido meio que começou a falar comigo com jeitinho, e quanto mais jeitinho ele levava pra me falar, mais raiva eu ficava. Gente de Deus, foi uma fase... Gente, foi assim, a fase que eu não me reconhecia. Eu olhava assim, meus sentimentos, minhas emoções, eu não reconhecia. Mas a euforia tinha passado. E os pensamentos acelerados também. Quando eu peguei o telefone, que eu vi as mensagens, gente, que eu mandei. Aí eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo pedindo desculpa. Falei, gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que eu falei essas coisas. E assim, eu sinto que foi uma interferência de Deus, porque eu acho que ninguém volta do surto tão rápido assim. Acho que do mesmo jeito que entra no surto assim, de forma devagar, até que chega no ápice, eu acho que o surto sai também devagarzinho. E eu não saí, foi tipo de uma noite pro dia eu já acordei lembrando de tudo e percebendo que tinha uma coisa errada. E eu sei que o pessoal que foi lá em casa, eles oraram por mim, né, pediram a Deus esse auxílio. E eu acredito muito, confio muito no auxílio de Deus. Comecei a sentir uns sintomas muito estranhos. Aí eu comecei a ficar muito deprimida, eu lembrava, eu tinha muita vergonha. Comecei a me sentir muito vulnerável, e isso foi no sábado, isso eu lembro que foi no sábado. E eu tentava falar do assunto com meu marido não queria entrar no assunto, e isso me deixava muito nervosa, porque ele também não sabia como falar sobre aquilo comigo, até que ponto que eu ia receber isso, e não saber como lidar com aquilo. Eu via que ele ficava um pouco tenso de falar sobre aquele assunto, eu puxava o assunto, ele meio que tentava não falar desse assunto. E aí, ele só falava comigo se a gente entrou em contato com o médico ou psicólogo, assim que a médica agendar, você vai no psicólogo. E aí eu comecei a mandar mensagem pro pessoal pedindo desculpa, e o pessoal falou comigo, não, já calma, né? Você vai no médico e você vai ficar bem. Só que aí eu entrei na tristeza. E aí eu entrei na tristeza junto com uma irritabilidade. E aí no domingo, uma amiga me mandou mensagem, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Só que eu tava, gente, com uma pressão na minha cabeça muito grande. Eu sentia uma pressão na minha cabeça, não era uma dor de cabeça, era uma pressão. E ainda tava com um sentimento muito oscilado. Tipo assim, qualquer coisinha me dava vontade de chorar. Qualquer coisinha eu sentia que a pessoa tava tentando me ofender. Então eu comecei a ter sentimentos descontrolados. E aí eu comecei a entrar na tristeza, na depressão. E eu pensei, não quero sair de lugar nenhum, não quero ir pra lugar nenhum, não queria, eu só queria ficar sozinho com meu marido. A sensação, gente, de voltar foi uma sensação muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E eu fiquei sozinha com meu marido, e meu marido tentou me acalmar, acalentar, a gente ficou junto sozinho, ele dele conversando comigo, querendo me ajudar, tentando me ajudar a entender, e ele foi muito carinhoso, muito atencioso, e não sei se ele ficou conversando com esses amigos meus sem eu ver, e aí esses amigos entraram em contato comigo, vamos sair, e tinha um lugar aqui na minha cidade muito calmo, tem uma lagoa, muita natureza, e eles me chamou pra esse lugar, só que até então seria eu e as amigas, na minha cabeça, tipo assim, vai ser só nós duas, lá nesse lugar mais calmo, né, na natureza, acho que vai fazer bem pra mim. Falei, vamos, só que eu esqueci que era domingo, gente, e domingo nesse lugar lá, fica lotado de gente, uma barulheira, uma musicaiada. E aí ela fez um vídeo chamada com mais 3 amigas, falando, vamos, Michelle. E eu falei assim, tá, vamos, né? E eu fiquei também pensando assim, gente, imagina, você quer ajudar a pessoa, e tudo que você tá falando pra ajudar a pessoa fala que não. Nossa, ela tá muito triste, vamos chamar ela pra sair, que eu gostava muito de sair, gostava muito de estar com outras pessoas conversando. E eu, não. Então eu fiquei pensando nisso também, sabe? Tipo assim, nossa, imagina, eles estão me chamando, estão tentando me ajudar, e eu vou ficar falando, não. Eu falei, não, tudo bem, eu vou, né? E tá, combinando de ir no domingo. Quando, gente, a gente tá indo, que eu olho na frente, aquele montoeiro de gente. Eles chamaram toda a nossa rede de amizade, da comunidade, todo mundo pra ir junto. E eles estavam tudo alegre, eufórico, tentando me pôr pra cima. E aquilo me incomodava, gente, de um jeito. Eles conversando, o barulho daquele lugar. Gente, eu não tava bem. Eu arrependi de ter ido. Eu lembro que eu tinha uma dessas amigas de comunidade que ela falava que era super eufórica e que o humor lá em cima, e ela brincava e tudo. E aquilo me incomodava, eu sentia mal, eu não gostava. E da mesma hora, eu lembro meu primo falando um trem, mal nada a ver, eu fiquei com vontade de chorar.
eu não tava bem. E do nada, eu lembro que meu primo comentou comigo que eu meio que saía do ar, assim, e depois eu voltava. E eu lembro deles olhando pra mim com a cara meio assim, isso me incomodou. Gente, foi muito ruim, muito ruim. Essa volta, gente, é muito difícil. E eu ficava muito triste e muito irritada. E eu pensei, eu preciso realmente de um médico. Só que eu ficava com medo de tomar remédio. E eu ficava com medo do médico passar um remédio errado pra mim. E eu ficar com um tipo de sequela, ou ficar aquelas pessoas muito... sabe se você tem problema psicológico? Ficar aérea, sair de si, mudar muito quem eu sou. Fiquei com medo da interferência do remédio. Só que eu via que eu tinha alguma coisa errada comigo. Eu via que eu não tava bem, não era eu via que eu não era eu. A tristeza muito profunda, a irritabilidade, eu sentia que não era eu. A pressão na cabeça me incomodava muito, a sensibilidade com o som me incomodava muito. Eu acho que eu tinha insônia nessa época também, comecei a ter insônia. Então eu vi que eu não tava bem, que realmente precisava de ajuda, mas eu fiquei com medo de ir no psiquiatra. E aí chegou o dia do psicólogo, meus colegas, meus amigos de comunidade me levaram pro psicólogo, o psicólogo foi conversar comigo, falou: olha, Michelle, graças a Deus que você voltou. Mas você tem que buscar um psiquiatra, tomar a medicação, porque tem pessoas que se der o surto assim com você, tem pessoas que não voltam. Imagina você não voltar e começou a conversar comigo. E aí eu aceitei tomar a medicação. Ir no psiquiatra tomar medicação. Só que eu fui muito assim, cautelosa, eu pesquisei muito qual médico que era melhor, ela me indicou alguns. E eu fui, porque não preciso da medicação. Então eu já deixo bem claro que, gente, eu sem medicação não tinha condição de melhorar sem medicação. A medicação, ela me ajudou demais. Foi uma coisa que me ajudou muito. Até hoje eu tomo a medicação, uma dose bem menor, mas eu tomo. Então é necessário ir no psiquiatra, é necessário tomar medicação. Não pula essa fase, não pula, porque é perigoso. E aí eu fui no psiquiatra e passou a medicação. Eu mal comecei a contar pra ele, ele já falou que não, tipo assim, é tão nítido que era, né, esse tipo de depressão, que ele nem... Eu fui mal que eu abri a boca e já prescreveu a medicação. E aí eu comecei a tomar o remédio. E aí que entra a fase complicada. Porque o remédio não faz efeito da noite pro dia. Começa a fazer efeito mais ou menos com 15 dias. E ele não passa a dose, a dose que realmente você precisa de cara. A dose, ela vai aumentando aos poucos. Então, 15 dias, tantas miligramas, mais 15 dias, tantos miligramas, até chegar na dose terapêutica que realmente vai te ajudar. E aí, a gente foi a fase mais difícil. Porque os sintomas não passou, eu sentia a pressão na cabeça, eu sentia a sensibilidade com o som, eu sentia a sensibilidade com luz. E a irritabilidade, muito aguçada em mim. Eu lembro que um dia eu fiquei tão nervosa com meu marido, uma coisa mais besta, gente. Outra coisa, a gente não acredita, não confia no seu sentimento. Não confia no que você tá sentindo. Não tem alguém de confiança pra você falar o que você tá pensando, o que você tá sentindo, pra pessoa te puxar pra realidade. Te tirar do seu mundinho interior e te pôr diante da realidade. Eu fiquei nervosa com uma coisa mais nada a ver. E eu tentei ter o controle daquele nervosismo, porque meu sentimento era de explodir, de realmente fazer alguma coisa ali naquele momento de raiva. Eu me contive, me controlei pra mim não fazer nada de errado, só que eu passei muito mal. Que aí quando eu segurei a raiva que eu tava sentindo, a ira, eu nunca tinha sentido isso na minha vida, gente, uma ira, de verdade. Eu senti a raiva física em mim, sabe? E aí eu segurei. No que eu segurei, gente, eu quase um troço. Minha cabeça parecia que ia explodir. Meu rosto ficou vermelho, quente, e eu saí pra varanda, fui pro escuro e eu lembro que eu clamava muito a Deus, pedia muito a Deus pra me ajudar. Que eu não tava bem, o que era aquilo, por que eu tava daquele jeito. E meu marido ficou um pouco mais assim, sem saber como reagir. E eu pensei, eu falei que eu queria ficar sozinha, E ele foi, ajeitou os meninos, deu banho nos meninos, pôs os meninos pra dormir, e ele foi dormir também. Nisso, gente, eu fiquei sozinha na sala. E aí, veio um monte de pensamento, um monte de sentimento, só que eu não conseguia ficar parada. Era estranho, porque minha sensação era só que de sair pra rua andando. Só que eu tinha consciência de que eu não podia fazer aquilo, era à noite, era perigoso. E eu tentava me controlar o máximo que eu conseguia. E eu só lembro que eu chamava muito a Deus, pedia muito a Deus pra me ajudar. Eu não tinha coragem de chamar meu marido, porque na minha cabeça, eu ir lá pedir ajuda, ele ia achar que eu tava me vitimizando, que eu tava querendo chamar atenção. Me vinha um monte de pensamento, mal nada a ver. E eu fiquei tentando me controlar. Isso foi depois do surto comigo já tomando remédio. Olha pra vocês verem como que é complicado. E eu só pedi meu anjo da guarda pra acordar ele pra mim, pra ele me ajudar, mas eu não tinha coragem de acordar ele. E eu lembro que eu abri o portão, gente, 3 vezes pra sair pra rua. E eu voltava, eu abria o portão, eu voltava, Eu lembro que eu fiz isso 3 vezes. As 3 vezes que eu fiz isso, eu clamei muito a Deus, clamei muito no anjo da guarda. Clamei muito a Deus pra me ajudar a sair daquela situação. Eu fiquei muito agitada, muito triste e agitada ao mesmo tempo. O difícil é isso, porque quando você tá com uma depressão, eu lembro que na fase que eu realmente entrava somente na depressão, a minha vontade era ficar deitada o dia inteiro, dormindo o dia inteiro. Nessa fase, eu lembro que eu tava muito triste, mas eu tava muito agitada. Uma tristeza com uma agitação, que eu não entendia o que era, né? Porque eu não olhava sobre esse assunto. E Deus abençoou que meu marido acordou.
E a gente tem tanta gente, a gente não pode confiar quando a gente tá nessas fases, no que a gente tá sentindo, no que a gente tá pensando, porque meu marido chegou perto de mim e falou assim, você tomou seu remédio? Pra mim, ele tava me insultando. Olha pra vocês verem o nível da mente da pessoa doente, da mente doente. É claro, se você vê uma pessoa numa crise, a primeira coisa que você vai perguntar é se ela tomou remédio. Eu achei que aquilo era um insulto. E na hora me deu vontade de pegar, assim, todos os remédios. E aí eu falei assim, não tomei, não, me dá lá. E ele me entregou a cartela e eu ia pegar, gente, a cartela. Ia tirar todos os remédios da cartela e ia tomar tudo. Na hora, Deus foi tão bom que tinha alguma coisa dentro de mim, gente, que não deixava eu fazer. E aí eu comecei a brigar com ele e tirar o remédio das cartelas. E ele tentou me ajudar, falou comigo, você tomou e tentava me ajudar. E eu com muita raiva, eu comecei a chorar e entrei naquele desespero. Sem saber me controlar. Ele falou comigo assim, vamos tomar um banho, ele levou pro banheiro, vamos tomar um banho, fez um chá pra mim, eu tomei o chá, e a gente deitou e eu consegui dormir. No outro dia eu acordei e pensei, meu Deus do céu, o que eu ia fazer, meu Deus? E aquele sentimento ruim, e eu não podia aprofundar muito na questão espiritual, porque eu tive estudo em coisa espiritual, eu não podia ficar rezando muito, lendo muita palavra, eu até fui indicado para psicólogo me afastar um pouco desse tipo de conteúdo. Só que eu sabia que o meu auxílio estava em Deus, não tinha como eu parar de buscar a Deus. Foi abençoando que os sintomas foram melhorando. A pressão na mente, na cabeça e a sensibilidade com luz, com som, demorou mais pra passar. E aí eu fui contando pro médico, o médico foi aumentando a dose. E alguma coisa também que eu falo com vocês, gente, não se conforme. Não se conforme com a doença. Eu falo não se conformar, assim, busca ajuda de verdade. Eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Se o médico tá passando remédio e não tá fazendo efeito, pede outro, ou então pede pra aumentar, ou então vai em outro médico. Mas não aceita essa situação. Converse com as pessoas que você tem confiança. Não confia no seu sentimento, não confia no que você está sentindo, não confia nem no que você está pensando. Então eu lembro que eu sempre falava toda hora, eu tô pensando nisso, eu tô sentindo isso. E essas pessoas que do meu convívio falavam, não, Michelle, não é bem isso, não foi assim, calma. Sempre me ajudando. E eu sempre confiava muito no conselho deles, gente. Eu fiquei muito firme em acreditar que eu não tava no meu melhor estado, e não era, o meu sentimento, meus pensamentos não eram confiáveis. Graças a Deus eu confiava muito nessas pessoas, e aí eu pegava o conselho deles e aplicava. Se eles falavam comigo, Michelle, não pensa isso, eu realmente mudava meu pensamento, não pensava aquilo. Isso que você tá sentindo, Michelle, não é bem isso, não é assim. Eu realmente confiava neles e acreditava neles. E não confiava e acreditava no que eu tava sentindo. Eu aceitei realmente que meus pensamentos e meus sentimentos estavam, querendo ou não, me sabotando, me enganando, porque eu não era confiável, e meus sentimentos e meus pensamentos não eram confiáveis. Eu tinha um vizinho, gente, que me irritava muito. Ai, gente, nossa, ele era terrível. E não era só comigo, era com o vizinho, todo mundo falava a mesma coisa. Só que eu tava muito sensível, muito sensível. Eu me aturava ele, só que com o negócio que eu tive, eu fiquei muito sensível. Então ele me irritava muito. Eu falei, não tem como nós morar aqui, eu tenho que mudar, meu Deus, eu tenho que mudar, não tem como eu ficar nessa casa com esse vizinho. Eu faltava fazer um trem com esse homem. E a casa era de grade, então eu tinha contato direto com ele. E os meninos dele pirraçavam com os meus. Gente, teve situação. Eu tava quase dando um troço de raiva, de nervosismo com esse homem. Deus abençoe que a gente mudou de casa. Aí mudamos de casa, aí eu melhorei, porque não é que eu melhorei, eu não tinha ninguém me irritando, eu afastei qualquer pessoa, gente, que eu sentia que eu não tava conseguindo lidar com essa pessoa, eu afastei. Eu não forcei nenhum tipo de relacionamento com quem eu não me sentia bem. Se por algum motivo eu não me sentia bem com aquela pessoa, eu simplesmente tirei do meu convívio, não convivi. Simplesmente não convivi, eu não sou obrigada a conviver com quem eu não me faz mal de alguma forma, eu não consigo lidar com aquele jeito da pessoa. Aí eu vou ficar fundando a cara em remédio, em psicólogo, sendo problema é a pessoa, ela que vai gastar um tratamento, né, se ela quiser conviver comigo. Então eu não forcei convívio com ninguém. Quem me fazia mal, eu afastei. Quem eu não me sentia bem, eu afastei. Eu não forcei nenhum tipo de relacionamento com quem me fazia mal. E isso me ajudou muito, me blindou bastante. Meu marido me apoiava, graças a Deus, nisso. E aí, eu lembro que eu continuava ainda com um pouco de pressão na cabeça, com um pouco de pensamento, um pouco de esquecimento, eu ficava ainda tendo, mesmo tomando remédio, alguns sintomas. Só que ele ia aumentando a medicação e eu fui melhorando. Então confia, gente, realmente o remédio ajuda. Se você já tem aí 1 mês, 2 meses que você tá tomando a medicação e ainda não fez efeito, conversa com o seu médico. Meu menino, conversa com o seu médico, pede pra aumentar ou trocar, né? Conversa com um especialista, se o seu remédio não tá fazendo efeito, se você ainda tá sentindo alguns sintomas. E eu fui meio que melhorando. Ainda tava na fase de irritabilidade. Teve uma vez que eu pedindo a Deus a cura, eu comecei a melhorar. Aí eu pensei, nossa, né, graças a Deus me curou, né? E comecei a ficar com muita energia. E muita energia, gente, muita energia mesmo. Porém, eu ainda tava tendo alguns sintomas de crise de pânico. Junto com tudo isso, eu fiquei tendo algumas crises de pânico. Comecei a ter, não sei se chama mania, não lembro o nome certo disso. Eu não consegui conviver com uma pessoa, tive uma crise de pânico com uma pessoa. Só de imaginar que eu ia ver a pessoa, gente, minha pressão caía, minhas pernas bambeavam, parecia que eu ia desmaiar.
Nessa fase eu entrei numa uma terapia um pouco mais profunda e essa terapia realmente me ajudou demais e eu consegui voltar a conviver com essa pessoa. E eu estava ainda nessa fase desse pânico. E uma coisa que o médico indicou foi fazer exercício físico, melhorar a alimentação. E aí eu realmente entrei na academia com meu marido ia comigo na academia. Nessa fase, gente, meu marido teve que pedir conta no trabalho, que ele estava trabalhando, porque não tinha como me deixar sozinho, né? E aí ele, infelizmente, ele teve que pedir conta no serviço dele e pra ficar com a gente lá em casa. E aí eu fui e comecei a fazer academia. Gente, eu ia pra academia, a minha casa que eu morava tinha 2 pavimentos, 2 andares. Eu limpava a casa lá em cima, limpava a casa de baixo, ia pra academia, fazia 1 hora de musculação, chegava, ia com minha cunhada, gente, pra praça, que estiver na minha casa, e fazia caminhada em volta da praça, chegava super enérgica e falante, falei pro meu marido assim, nossa, eu tô bem, seu remédio fez efeito, tá conseguindo ver que eu tô bem? E eu lembro que eu ficava assim, nossa, então quer dizer que eu sou assim, né, com energia. E aí entrei numa crise de identidade, que foi pra mim o mais difícil, porque chegou um ponto que eu não sabia quem eu era. E eu falei, gente, quem que eu sou? Eu sou aquela pessoa agitada, cheia de energia, ou eu sou essa pessoa deprimida? E eu entrei numa crise, eu sou essa pessoa irritada. Eu entrei numa crise de identidade. E aí eu entrei na fase deprimida. Quando eu saí dessa fase da energia e entrei pra fase deprimida, foi um choque. E aí eu entrei na tristeza profunda. E eu lembro que e junto com tudo isso, gente, a pressão na cabeça, a sensibilidade com luz, a sensibilidade com som, ainda tinha. E aí eu entrei na fase deprimida e só queria ficar deitada, só queria ficar dormindo o dia inteiro. E meu marido, graças a Deus, estava em casa nessa fase, me ajudava muito, não deixava eu ficar dentro do quarto. Eu entrava, fechava a janela, ele me tirava de dentro do quarto. Ele me levava pra sair. Mesmo a gente não tinha condição de nada. Foi Deus, sabe? Foi Deus. Porque aí ele me levava num lugar, vamos sair, vamos fazer tal coisa. Eu sei que ele tirava dinheiro de onde não tinha, gente. A gente teve que receber muita ajuda da minha sogra nessa fase também. Eu afastei de muita gente. Eu não queria conversar com ninguém. E eu tinha muito sono e muita tristeza. E aí eu comecei a ter problema comigo, porque eu via que eu não tinha problema. Meu marido, assim, foi um marido, assim, maravilhoso. Meus meninos também, nunca me deu trabalho de nada. E meus meninos, assim, uma gracinha também. E eu olhava pra mim e via que o problema era comigo. O problema era eu. E eu comecei a ter crise de pânico com outra coisa. Eu não conseguia ficar sozinha, não conseguia andar na rua sozinha. E meu marido, coitado, sempre tentando me ajudar do jeito que ele podia. E essa crise de pânico de ficar sozinha, andar na rua sozinha, foi só aumentando. Eu não conseguia ir no médico sozinha, pegar Uber. Quando eu entrava no Uber, achava que o Uber ia fazer alguma coisa comigo. Eu entrei numa crise de pânico. E não dormia à noite com medo. Meu marido comigo, a casa toda trancada, e eu com medo. Era um medo, gente, fora do meu controle. E o médico sempre acompanhando, tá, gente? Sempre mexendo na medicação, o médico sempre acompanhando. Só que eu comecei a acompanhar o médico no YouTube. E esse médico, ele falava, gente, depressão polar não tem cura. A pessoa tem que tomar a medicação pra sempre. E isso me deixava muito triste de saber que não tinha cura. Aquilo me deixava muito triste, que eu pensava assim, meu Deus, eu vou viver com isso pro resto da minha vida, esses remédios que esse médico tá passando, né? Será que eu vou ter que trocar esse remédio? E eu ficava com medo do futuro, e isso aumentava mais ainda a minha crise de pânico. E aí teve um dia, gente, que eu fiquei muito cansada, e eu não tava aguentando mais aquela situação, e eu fui pro sofá, e chorei, e meu marido chegava perto de mim, por que você tá chorando? E a gente dava um nó na minha garganta, eu não conseguia falar por que eu tava chorando. E eu pensava, meu Deus do céu, você tá do lado da pessoa, a pessoa chorando, você perguntando o que é que tá acontecendo, e a pessoa não fala nada, eu pensei, daqui a pouco eu ia com raiva, porque eu não tô conseguindo falar, e um nó na minha garganta que eu não conseguia falar. Eu só conseguia, forçava e até que saía, porque eu falava, tô cansada. Mas eu tava cansada daquela tristeza, eu tava cansada daquela situação de pânico, de medo que eu tava nele, que eu não saía disso. E Deus foi muito bom, que eu melhorei disso. Foi aos poucos, essa crise de pânico foi diminuindo. Eu comecei a fazer uma terapia que chama TRG. Depois você pesquisa essa terapia. Me ajudou muito a sair dessa crise de pânico que eu tava tendo. E essa terapia, gente, TRG, eu não sei se você acha ela em qualquer lugar, mas aqui na minha cidade a minha irmã fez essa terapia, ajudou muito ela e ela estava faz também. Eu comecei a fazer e realmente, gente, me ajudou muito. Desde aí, então, eu não tive mais nenhum sintoma. Já vai mais ou menos 2 anos que eu não tenho sintoma nenhum, eu não tenho pressão na minha cabeça, não tenho sensibilidade com som, nem sensibilidade com luz, não tenho irritabilidade, não tenho um sentimento de tristeza profundo, não tenho euforia de alegria. Eu tô estável, já tem 2 anos que eu tô estável. Já aconteceu coisa na minha vida que eu poderia ter entrado em estado de depressão e não entrei, então eu vejo que realmente eu tô bem, eu tô melhor. Então esse vídeo eu quero levar muita esperança pra você que tá nessa fase complicada, vai passar. Se você realmente tomar as medicações certinho, fazer um tratamento com terapeuta, com psicólogo, vai passar. Se blinda, não conviva com gente que te faz mal, que você, por algum motivo, causa algum tipo de gatilho em você. Se apega às pessoas que te amam, às pessoas que querem bem de você. Eu peço muito a Deus que se você for casado, seu marido compreenda, seu marido te apoie. Pra mim foi muito importante meu marido estar comigo nessa fase e ser muito atencioso, carinhoso, protetor. Eu agradeço muito a Deus.
por eu ter tido esse apoio de amigos, apoio do meu marido também. Então, assim, eu só quero te dizer que vai passar. E confia em mim, vai passar. Se você realmente estiver tomando medicação, realmente vai fazer um tratamento terapêutico, vai passar. É uma fase muito difícil, eu te entendo. Quem tá aqui assistindo esse vídeo, que tem algum parente, gente, seja muito paciente, seja muito caridoso com essa pessoa, porque vai passar. Confia, vai passar. E essa pessoa, ela realmente tá fora de si. A gente não tem muito controle sobre a gente. Eu quero fazer um vídeo falando as dicas de como essa situação não fez eu fazer coisas erradas comigo mesma, com alguém. O que eu fazia, o que eu pensava, qual era o mínimo de controle que eu tinha, como eu exercia esse controle. No surto não tem jeito, gente. No surto a gente tá completamente fora do controle. Mas tem algumas fases que a gente dá uma melhoradinha, que a gente consegue meio que ter um pouco de controle. Eu vou fazer um vídeo falando o que eu fazia. Então vai passar, confia, vai passar. Não faz nada com você, não faz nada com ninguém. Confia, acredita. Se apegue a Deus. Se apegue muito a Deus. Eu tive muito apoio de Deus. Foi uma graça de Deus muito grande. Eu tive muito cuidado de Deus comigo. Não tinha como eu fingir que Deus não estava comigo. Deus estava comigo sim. Não foi falta de fé. Não foi por falta de acreditar em Deus. Não foi nada disso, gente. Depressão não é isso. Não é falta de fé. Eu tenho certeza que não é falta de fé. Eu vou falar no vídeo só como que era o meu relacionamento com Deus nessa fase. Então espero muito que esse vídeo você consiga identificar algo ou em você ou em alguém próximo de você e que te ajude a entender que você não tá sozinho. E que a cura, né? Não vou dizer cura, né? Mas a estabilidade, ela chega. E graças a Deus eu tô estável já há 2 anos. Ainda tomo medicação, mas numa dose bem menor. Deus abençoar que eu vou continuar estável, né? Eu faço de tudo pra me manter estável. Vou dar algumas dicas também de coisas que eu escutei médico falando. Tem um médico muito bom que fala sobre isso. Eu não lembro o nome dele. Que me ajudou muito a aceitar que eu tinha, que no início eu não aceitava que era essa depressão que eu tinha. Eu só fui aceitar que era essa depressão que eu tinha quando eu tive esse pico de energia, que eu ia pra academia, chegava, limpava a casa toda. Eu só aceitei quando eu tive pico de energia. Aí eu vi que não, depressão bipolar mesmo. Então, eu espero que te ajude de alguma forma esse vídeo. Continua aqui no canal. Ativa o sininho, que eu sempre vou estar postando aqui minha rotina, meu dia a dia. Eu quero ser mais presente aqui no YouTube, então tem pouco vídeo agora, mas eu vou colocar mais vídeo, eu vou mostrar mais minha vida. Eu quero muito compartilhar minha vida com todo mundo e minha rotina. Eu vou entrar no processo de emagrecimento saudável, sem nenhum tipo de medicação louca. Eu vou realmente fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, e eu vou fazer um diário desse processo, mostrando os resultados que eu vou ter. Que eu tenho certeza que eu vou ter. Vou sempre estar dando dica, vou estar sempre presente aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, que vai ajudar muito, muito mesmo. Deixa o seu comentário também. E ativa o sininho, que toda vez que eu tiver algum vídeo, você vai ser notificado. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção. Espero muito de coração que ajude todos vocês. Tchau!